Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, o nosso propósito está sendo apresentar, através de um conhecimento dos evangelhos sinóticos, a atividade de Jesus, mas de maneira sincrônica, não diacrônica, não lendo evangelho por evangelho, capítulo por capítulo, versículo por versículo, mas falando de uma maneira geral. Na última vez que estivemos aqui, acho que estão lembrados, nós falamos sobre o centro, o epicentro da pregação de Jesus, que seria o reino de Deus. Aqui nós estamos num terreno absolutamente sólido. Jesus não ensinou catecismo como nós ensinamos. Jesus não ensinou os 10 mandamentos. Jesus falou apenas a respeito do reino de Deus. E eu devo ter apresentado a todos as diversas maneiras como cada um poderia entender esta expressão, este sintagma, reino de Deus. Há alguma dúvida a respeito disto? Não, da minha parte não. Bem, claro, era preciso que o telespectador, melhor, o auditor de Jesus, tivesse um retroterra. Eram gente simples, não eram pessoas estudadas, não eram doutores refinados, era gente simples da Galileia. Mas aquela gente simples da Galileia deveria ter algo dentro da cabeça que fizesse com que as palavras de Jesus fossem inteligíveis. Podemos dizer que era a fé, que eles já tinham a fé em Deus? Não diria tanto, a fé não iria tão longe. A compreensão, um terreno comum para que se compreendesse aquilo que Jesus quisesse dizer com esta expressão. Porque uma coisa é clara, Jesus não explica diretamente, explicitamente, o que é que ele entende por reino de Deus. Ele simplesmente fala, sobretudo nas parábolas, o reino de Deus é semelhante a. Mas sem explicar verdadeiramente o que ele próprio entendia. Então, eu busquei aqui um sumário, estão lembrados? 8, 9, 10 possibilidades, através das quais o auditório dele pudesse interpretar reino de Deus. A seguir, eu disse que para Jesus estava claro que este reino de Deus era algo de escatológico. Porém, disse também para não irmos além do genérico. Escatológico significa o último, o final. É sinônimo de quase parousia. É sinônimo de fim da história. E este fim da história como seria? Seria um fim intramundano, uma idade de ouro inaugurada aqui na Terra, ou seria um fim extramundano, espiritual ou em outro lugar? Melhor não buscar esses detalhes. Melhor ficar no genérico, um reino de Deus escatológico, sempre tendo diante dos olhos que Jesus não buscou uma lógica coerente cada vez que falava sobre este tema. Ele falava diversas vezes para auditórios diversos e de maneira diversificada. Portanto, uma grande narração sem que nós possamos buscar um fio lógico que perpasse toda a sua pregação do reino, do início ao final. Agora, isto dito, os exegetas estão perfeitamente de acordo em que pelo menos
duas grandes classificações podem ser feitas. O reino, de certa maneira, já está presente, mas ainda não se consumou. É o famoso já, mas ainda não. Já, mas ainda não. Da teologia clássica mais tarde. Então, vamos buscar estas duas categorias para examiná-las de perto. Vamos buscar, em primeiro lugar, o ainda não. Um reino que está chegando, está muito próximo, mas ainda não se consumou. Claro, para Jesus seria uma coisa que modificaria substancialmente esta história. A chegada, quando realmente se desse, seria a bem-aventurança, seria a alegria, seria o fim. E para Jesus, este fim estava iminente, estava como que ao alcance de mão, mas ainda não completamente aqui. De acordo com o exegeta alemão Joaquim Jeremias, o trem está entrando na estação, só que não parou ainda. Bom, se o reino está iminente, mas ainda não totalmente presente, nós podemos buscar nos evangelhos textos que falem disto? Podemos. Em primeiro lugar, qual é o Pai Nosso? O que nós rezamos no Pai Nosso? Pai Nosso, nós temos duas partes. Venha a nós o vosso reino. Se nós rezamos a Deus, venha a nós o vosso reino, significa que ele não está ainda totalmente presente. E todos nós recitamos o Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Se o reino já estivesse aqui, não teria mais sentido fazer esse pedido. Certo? A propósito do Pai Nosso, eu quero tecer um comentário. Parece-me que na boca de Jesus, ou do modo como saiu da boca de Jesus, o Pai Nosso seria totalmente escatologizado. Ou seja, a vontade de Deus plenamente realizada por nós, o reino que se torne presente, enquanto ele não vem um pão que nos alimente nesta direção, o perdão recíproco para sermos perdoados no dia em que ele vier no juízo, e o pedido para sermos libertados da grande peirasmos, da grande tentação, a última, aquela que decide a nossa vida e a nossa eternidade. E no final ele veio parar aqui num tempo presente. Eu tenho para mim que com o decorrer do tempo, e sobretudo com o retardamento da parousia, a oração do Pai Nosso foi pouco a pouco desescatologizada. E a grande tentação, que define uma vida inteirinha, uma opção fundamental e definitiva, se tornou quase que a tentação de cada dia. Mas acredito que no início se levasse a sério do ponto de vista escatológico esta oração. De qualquer maneira, venha a nós o vosso reino. Ele não chegou ainda. O senhor pode explicar para os telespectadores a parousia, para ficar bem claro o termo? Parousia é uma palavra não utilizada por Jesus. Jesus não empregou esta terminologia. Ela vem com o cristianismo e significa a segunda vinda de Jesus. Agora, se você me fez essa pergunta, é bom que eu responda até o fim. Jesus falou que ele voltaria alguma vez, estando em vida? Não. Então, de onde é que tiramos esta segunda vinda? De onde é? Até no credo. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Mas onde está que ele disse isso? Que ele disse não, né?
Então, como se chegou a isto? Acho que no Apocalipse, se não me falha, né? Também não. Que ele volte a este mundo para julgar os vivos e os mortos e pôr um ponto final. Bom, tem a parábola em Mateus, o rei separará os cordeiros dos cabritos, mas isto aqui é metafórico, não é? Jesus nunca falou de maneira explícita na sua volta. Eu tenho para mim que a primeira ou a segunda geração cristã reinterpretou algumas parábolas, sobretudo aquelas de vigilância. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora que o vosso Senhor virá. Feliz daquele servo a quem o Senhor, ao chegar, encontrar vigiando. Eu tenho para mim que uma releitura e uma reflexão cristológica dessas parábolas fizeram com que os cristãos concluíssem pela segunda vinda de Cristo. Mas, honestamente, falar que ele viria uma segunda vez para este mundo, em vida, ele nunca disse. De qualquer modo, bem, nós temos que fazer agora o nosso costumeiro intervalo e voltamos. Ficou claro o meu pensamento? Padre, ficou claro, mas achei que ficou um tanto quanto frágil. Muito frágil a explicação de parousia. Quer dizer, são ilações de textos metafóricos, reinterpretadas, que levam a um conhecimento que diz que Jesus voltaria para nos julgar. E não tem neste mundo. Sim, tudo está aí, mas isto aqui se tornou normativo da fé cristã. A partir daí, está no credo, ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Agora, padre, que diferença faz, sob o ponto de vista cristológico, distinguir o julgamento final de Jesus, sendo ele feito no momento da morte de cada um, ou sendo ele feito numa parousia para todos ao mesmo tempo? Bom, disso aí, isso é que não trata Jesus, nem o credo. Nem o nosso credo fala de um juízo particular. Isto aqui são ilações e são conclusões teológicas e válidas e certas. Nós saímos deste tempo com a nossa morte. Nós, de certa maneira, antecipamos individualmente o fim. E digo mais, o fim do mundo pessoal meu será o fim da minha morte, não o fim do mundo. O fim do mundo de cada um, né? É a sua morte. É a sua morte. Agora, eu saio do mundo, mas o mundo ainda continua a existir. Mas eu sou parte do mundo. Eu não sou uma mônada desligada disto aqui. Eu saí, eu me antecipei de alguma maneira, mas a história, o mundo, enquanto tal, e do qual eu sou um fragmento, não chegou lá ainda. Portanto, são duas coisas distintas. Não se trata de fazer dois julgamentos iguais com a mesma pessoa ali sentada. Uma coisa é a minha entrada na eternidade, outra coisa é a entrada de toda a história, com todo o seu passado, do qual eu faço parte, nessa eternidade também. Haverá, claro, que uma luz muito maior do que a luz do meu julgamento pessoal. Nunca nos esquecendo que nós somos um fragmento disto aqui. Caso contrário, nós cairíamos no individualismo. Isto é, cada um é um por si, e cada um tem a sua vida, e cada um tem sua morte, e cada um tem o seu juízo, e cada um tem a sua parousia. Não. De alguma maneira, o que se antecipa, diria até imperfeitamente ou inacabadamente no juízo particular, se revela plenamente no juízo universal.
Agora, isto dito, nós também não vamos ser grotescos, né? Não se trata de imaginar aí Jesus descendo aí do céu numa espécie de aeronave, em algum aeroporto aí, sendo ovacionado por todos, viva Ou pior, Deus. né? Numa nuvem, Não, quem sabe. de fato nenhum. Quer dizer, é esta história que, por caminhos que nós não conhecemos, é chamada a integrar a eternidade de Deus. Agora, a respeito do fim do mundo, não é assim uma coisa tão ilógica, tão absurda pensar. Nós temos aqui neste planeta um arsenal atômico capaz de mandar para os ares isso aqui 100 vezes. Não uma, 100. Já está aqui. Basta alguém ligar a ignição ali. Se isso não fosse o suficiente, nós temos uns 200 asteroides que giram irregularmente ao redor da Terra. Bastaria um desses de magnitude mais ou menos notável impactar com a Terra para que isso aqui Já desapareça. uma vez, né? Desapareça definitivamente. Portanto, não é uma ideia absurda e fantasiosa pensar que isto aqui vá a um fim. Agora, como seria isto aqui vai para um fim de evolução em evolução, de progresso em progresso, chegando a uma plenitude, ou vai conhecer o fim desta maneira aí? Isto nós não sabemos. Eu tenho para mim que talvez não seja uma evolução. Pelo menos não é esta a ideia que nos dá o livro do Apocalipse. Ou seja, o mundo vai se humanizando, se cristianizando até chegar a uma plenitude, a um ponto ômega, como dizia Teilhard de Chardin. Então, mas isso também é frágil hoje, porque nós não podemos negar que o islamismo vem vindo inversamente oposto, né? Hoje a situação é um mundo de violência, um mundo cruel. Mas sempre foi, né, padre? Sempre foi, mas agora, como disse esse novo Papa aí, se globaliza tudo isso. É que né? o mais espantoso é que nós temos conhecimento e a mídia está aí, revela tantas coisas e tantas notícias ruins nós temos, e com tanta educação e que tanta coisa boa que já se fez, a gente ainda se depara com coisas horríveis. Mas isso é o que espanta mais. Não era mais para estar acontecendo isso. Né? De qualquer maneira, ou de maneira boa, ou de maneira não boa, nós caminhamos para o fim. Isso aqui teve um princípio, a vida teve um princípio neste planeta aqui, não é uma vida destinada a decorrer aqui por toda a eternidade, uma espécie de um contínuo que nunca se encontraria com nada. Isso seria péssimo. Uma história que nunca acabasse. Isso seria um horror. Ela teve um começo, ela terá um fim. Agora, como será este fim? Realmente nas mãos de Deus. Mas os exemplos que eu acabo de dar mostram que não é tão impensável um fim do mundo. É por intervenção direta de Deus? Bom, quem é que sabe? Aqui não dá para fazer nem mesmo alguma projeção, senão dizer que nós estamos vivendo um momento inacabado. Não é ainda o reino de Deus implantado. Não é. Graças a Deus. Quando ele for implantado, ele será o reino do homem, não o reino da crueldade, não o reino da desumanidade, não o reino de um contra o outro. Isto aqui tudo terá desaparecido. Bom, voltamos ao nosso tema, que é o reino de Deus, escatologicamente entendido, sem entrar em detalhes, por Jesus e pelos seus auditores. O Pai Nosso é a primeira prova da iminência que eu mostrei. A segunda prova que eu daria, sempre buscando textos bíblicos,
são as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Lucas. Não bem-aventurados os pobres porque são pobres. Não bem-aventurados os pobres porque são indigentes, porque são necessitados, mas porque Deus olha para eles com um carinho, com uma predileção toda especial. E juntamente com os pobres, os aflitos, os que choram, os que têm fome e sede, esses são contemplados por Deus com todo carinho. E Jesus lhes diz que neste reino, quando se implantar, o Deus que eles esperam é o Deus dos valores transtornados. Isto é, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Os que têm fome e sede serão saciados, os que estão repletos de tudo serão banidos. Padre, o senhor fazendo essa reflexão dá, pelo menos a minha impressão, de que se refere aos pobres, àqueles que são desprovidos de bens materiais. Essa é a interpretação correta, ou pobres seria uma interpretação, seria possível interpretar isso como sendo uma pessoa ávida por algo de que não tem? Eu iria falar isso aí mais adiante, mas já que você faz a pergunta, agora respondo já. Em primeiro lugar, é claro que a pobreza é material, senão seria uma ficção. É evidente que a pobreza é material. Agora, na Palestina dos tempos de Jesus, por que se ficava pobre? Bom, chove pouco, se não chove a terra não produz nada para uma sociedade eminentemente agrícola. Havia latifundiários, havia pessoas endividadas e incapazes de resolverem ou pagarem as suas dívidas, caindo na miséria e, às vezes, na escravidão. Havia muitas maneiras de ser pobre. E Jesus, embora não fosse nada disto, conheceu bem de perto esta pobreza material. Além disto, a ganância do lado de lá, a insensibilidade, o excesso dos impostos. Bem, esta gente, a quem podia recorrer? A ninguém, a não ser a Deus. Então, de uma pobreza material e dura, se passa a uma pobreza espiritual. Só em Deus eu posso encontrar alguma coisa para mim. Só Ele é sensível para mim. E aí se conclui o tratado sobre a pobreza, levando ao nível espiritual e chamando a esses aqui de anauins, os pobres de Deus. Temos que encerrar o nosso programa, mas a semana que vem continuamos com esse assunto que é muito importante. Bom domingo a todos e até o próximo domingo. Um bom domingo a todos e até o nosso próximo programa.